ler Martineau é fazer justiça com relação ao que é a história das ciências sociais. Então, você lê para conhecer. Você lê, inclusive, para situar como é que o seu conhecimento está em relação ao que foi esse desenvolvimento das ciências sociais. Mas ler Martineau é também abrir portas para a descoberta de várias mulheres teóricas, ou com as quais ela conversa, que ela dá notícias, são muitas, né? Quando a gente pega uma obra como Sociedade na América, ela fala de várias perseguições, de várias obras que foram excluídas, como a Barbeau, várias outras, que eram mulheres teóricas, ou do século XVIII ou do século XIX. Também faz com que a gente entenda que determinadas dinâmicas ainda persistem no século XX, século XXI, né? E se a gente não entender como essas dinâmicas funcionam, elas vão continuar a se reproduzir. Também eu acho que ler Martineau é entender um pouco de como a sociedade entende ou coloca as mulheres em relação a tudo, né? Em relação ao casamento, como ela vai destacar, em relação ao mercado, em relação à política. Eu acho que ler Martineau também é aprender a escrever. Ela escreve para fora, então ela nos ensina também qual que é o papel da academia no diálogo que não exclui a comunidade, não só a comunidade acadêmica. Harriet Martineau nasceu em 1802 na Inglaterra, podendo ser considerada como a fundadora das ciências sociais. Martineau viajou pelos Estados Unidos entre 1834 e 1835, movida pela curiosidade de pesquisar o funcionamento das instituições republicanas. Apesar da sua perda auditiva, ela usava uma corneta acústica e na sua pesquisa entrevistou todos os tipos de pessoas. O resultado foi Sociedade na América, publicado em 2 volumes em 1837. No ano seguinte, ela publicou um manual metodológico de pesquisa social, com base em trabalho empírico, sobre como observar a moral e os costumes, o primeiro de seu gênero. Martineau publicou dezenas de livros, vendendo em sua época mais do que Charles Dickens. Em 1853, ela fez a edição e tradução livre do curso de filosofia de Comte, condensando 6 volumes em 2, o que encontrou o próprio filósofo, que passou a publicar a versão de Martineau em francês. No Brasil, os seus livros Como Observar Morais e Costumes e Sociedade na América, volume 1 e 2, têm sido traduzidos e publicados por Fernanda Alcântara. A Martineau vem crescendo, ela era uma unanimidade em termos como escritora profissional, publicava em diversas áreas e tal, até que chega no momento em que ela se sente muito abatida com uma determinada crítica que era promovida especialmente por um tipo de político que atuava coordenando periódicos que eram aristocratas e que promovem determinados cancelamentos, né? A Martineau fica muito chateada com a publicação que ela faz, em que ela vai se afastando da religião unitarista. E ela percebe que quem estava apanhando muito também nessa leva era o Comte. Então ela, como tinha uma condição ética louvável, ela fala, bom, vocês estão lendo Comte? Não, ninguém lia Comte, mas todo mundo batia no Comte, principalmente a igreja anglicana. E aí o que ela resolve fazer? Bom, eu percebo que apesar do francês ser uma língua corrente no nosso meio, as pessoas não leem francês, então eu vou publicar o texto, né? Vou traduzir. Ela já era tradutora, traduziu gregos, clássicos, e aí ela se debruça sobre o Comte e condensa a obra. Quer dizer, uma obra volumosa, né? 6 volumes, ela consegue condensar, tira as repetições, e aí cria o curso de Filosofia Positiva de Auguste Comte, que é o nome da obra, que se transforma em apenas curso de Filosofia Positiva, autor Auguste Comte, que é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre. Então eu vejo esse fenômeno como uma coisa que foi um divisor de águas na carreira da Martineau, porque de escritora profissional reconhecida no mundo inteiro, com várias tiragens simultâneas em várias línguas, ela se torna, mapeei isso na tese, né? Ela era publicada na Alemanha, na França, por 2 editoras diferentes, tanto em Bruxelas quanto na França. Ela era publicada nos Estados Unidos, era publicada na Inglaterra, quer dizer, ela circulava, o Comte não. Ela se transforma em secretária do Comte. Né? Até hoje nós lemos a edição da Martineau, mas nós não vemos nos créditos o nome Martineau, né?
As mulheres não podiam estudar em universidades, as mulheres não podiam seguir se qualificando, elas nem sempre tinham assento, por exemplo, no parlamento inglês, elas não podiam participar, mas elas participavam da seara literária, da produção, dos debates, publicações, né? E a Martineau deixou uma autobiografia que é considerada uma autobiografia bomba, em que ela fala de todas as pessoas importantes, né, políticos de vários países e da relação dela com eles. O que a gente vê é essa transformação da Martineau. Ela é recaracterizada. As pessoas não voltam na obra dela. Começam a ter o hábito de ler pelos comentadores. E aí a gente vai criando um circuito perverso que mais na ponta vai gerar um apagamento, mas que é de uma requalificação da autora Harriet Martineau. Então ela fica sendo chamada de jornalista, de economista, mas não de socióloga, não de antropóloga, né, como alguns vão defender, não de cientista política, porque ela atuava em várias frentes, né, não de economista política. Então, o que acontece é que ela não é reconhecida na sua obra e passa a ser lida a partir de comentários, como, por exemplo, apenas tradutora do Conte. Passa-se até mais ou menos a década de 40 sem que volte-se a esses textos. Então, os textos eles continuam sendo publicados, mas eles não entram na academia. Eles não estão sendo debatidos na academia. Os motivos eu acho que dificilmente a gente vai conseguir acessar, mas, por exemplo, o fato dela ser uma mulher, num século XX conservador, no início do século XX, muito provavelmente, né? Porque aí a gente vai ter menos mulheres sendo ouvidas, circuladas, como a Martineau, como o Lipset vai falar, não existe, né? Ela dominou editorialmente o século XIX e o século XX, até mais ou menos meados. Na década de 60, o Seymour Lipset vai republicar a obra dela, uma obra condensada também, Sociedade da América, e vai defender que ela é a fundadora das ciências sociais, assim como vários outros autores e autoras. Mas é na década de 80 do século XX é que ocorre um movimento grande nos Estados Unidos e em boa parte também na Inglaterra, de buscar retorno às obras originais, para entender o que a Martineau produziu, o que ela disse, e não mais o que comentadores diziam a respeito dela, ou como esses comentadores simplificavam as obras dela. E aí ela resolve ir para os Estados Unidos, volta um pouquinho antes, por perseguição política, por causa da causa abolicionista, e percorre 22 estados, de 25 na época, se eu não me engano. E a Martineau, ciente de que ela precisava de uma amostra representativa, ela passa por todos os estados que ela conseguiu, segue uma rota muito parecida com a do Tocqueville, que era rota meio que turística. Ela refaz essa rota, várias vezes ela percorre o caminho no sentido oposto, né? Ela foge do que está estabelecido, e a grande diferença na viagem dela é que ela vai fazer entrevistas desde a senzala até os proprietários de terra, os membros do parlamento, a justiça, os presidentes, né? Ela tem a oportunidade de conversar com o presidente na época e com ex-presidentes. Enfim, ela consegue uma amostragem muito representativa. Ela vai conversar com indígenas de diversas etnias. Ela vai conversar com negros, reconhecendo variações de território. Ela vai conversar com os abolicionistas, ela vai conversar com as mulheres, né? Então, a viagem da Martineau, além de cobrir um território muito vasto, ela também tem uma amostra representativa que é interessante, que nos diz muito sobre o que é fazer pesquisa, né? Tem um livro da Martineau, que é sobre educação doméstica. Se eu não me engano, é a primeira obra que vai discutir educação especial e que vai dizer que precisa ter uma política pública de educação. É uma obra de 58, se eu não me engano, ou 48, não sei agora, em que ela vai dizer que não é só uma educação geral, isso já era um passo muito longo, não é só uma educação pública, mas uma educação para quem tinha necessidades especiais.
Então, ela vai colocar a questão da surdez e tantas outras. Ela vai falar sobre a colega que perde a perna, ela vai falar sobre várias situações. Vai falar sobre pessoas cegas, né? Pessoas que não podiam participar daquelas atividades, que estavam perdendo a possibilidade do ensino. E como é que isso, de certa forma, dinamitava todas as relações sociais.